Opa galera, eu sou o Ítalo. A bebida com 2,25 bilhões de copos por dia consumidos no mundo. O cafezinho de manhã, à tarde, no frio, no calor, é muito bom. Mas agora você conhecerá fatos surpreendentes sobre essa bebida. Como substituir o açúcar no café? Será que quem toma café amargo é psicopata? Café amargo cura ressaca? Café causa azia ou gastrite? Café sem açúcar ou com adoçante? Descubra isso e muito mais agora. Primeiro, vamos conhecer o polêmico e docinho açúcar. Açúcar é um termo genérico para carboidratos cristalizados, comestíveis e não perecíveis. Açúcar costuma se referir à sacarose, identificando outros açúcares por seus nomes específicos, como a glicose e a frutose. O açúcar dificulta a produção de hormônio insulina, causando malefícios como a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. Tá bom, mas e como o açúcar pode engordar você? A decomposição do açúcar ele se transforma em glicose no organismo, e o excesso de glicose é convertido em gordura e é armazenado principalmente ao redor da área da barriga, a famosa pochete, ou os clássicos pneuzinhos. Entre outros fatores fazem com que, como diria Newton, a sua força-peso aumentar. A saber, o aumento da inflamação do corpo, a resistência à insulina, a perda do equilíbrio hormonal e o baixo teor de fibras faz com que, por sua vez, o açúcar aumente o seu apetite e reduza a saciedade. Além disso, o consumo excessivo de açúcar também está relacionado com o aumento de risco de outras doenças, como obesidade, cáries, gordura no fígado e doenças cardiovasculares. Isso você já deve ter ouvido junto com exercícios frequentes melhoram a sua saúde, mas ainda assim, uma coca, um brigadeiro, ainda mais quando é você que faz, um bolo de chocolate são irresistíveis, não é verdade? Eu sei que a vida fitness é dura, então será que existe algum tratamento tipo aquele suco detox de couve com frutas? Capaz de melhorar nossa resposta a esses efeitos da sua saúde? Agora, responda, pensou em cafeína, pensou em... Isso mesmo, café. Porém, ele é composto por outras substâncias, sabia? Vários estudos demonstraram que a cafeína pode ter uma ação hipoglicemiante, ou seja, um aumento da sua glicemia. Isso quer dizer que pode causar o aumento dos níveis de açúcar no seu sangue. Existem também os seus outros componentes, como o magnésio e os polifenóis, que podem interferir no equilíbrio de glicose no sangue. Quando o seu médico te orienta para comer menos massas, ele está certo. Porém, estímulos hormonais como o café também afetam a saúde do seu corpo. O café natural, amargo, não apresenta grandes problemas, principalmente para quem tem diabetes. Mas preste atenção no que você vai adicionar nessa bebida, tá bom? Para não alterar essa imparcialidade. Lembrando que alguns estudos relacionados a diabetes tipo 2 discutem acerca da contribuição do café, além de outros benefícios para a sua saúde, como na prevenção de doenças hepáticas. Reforçando que o ideal é manter sempre um consumo responsável e sem grandes excessos, para evitar que os níveis de cafeína possam interferir tanto na sua pressão arterial quanto nos picos de glicose no seu sangue. Agora, quando você vai numa balada e no outro dia bate aquela ressaca, seu amigo então te diz para tomar um café amargo que vai aliviar. Porém, como a cafeína é um estimulante, teoricamente ela pode diminuir a sensação de sonolência e dor de cabeça ocasionadas pela intoxicação alcoólica, principalmente se a bebida for adoçada, pois o açúcar é fonte de energia. O café não é o combustível que seu fígado precisa para metabolizar o álcool. Apenas mantenha-se hidratado e deixe a sua máquina de desintoxicação trabalhar por você. Show! Mas vamos supor que você faz dieta e toma 1 litro de café por dia. Quem em sã consciência vai tomar 1 litro? Mas será que café é igual a Coca-Cola Zero? Por incrível que pareça, uma xícara de café preto contém menos de 3 calorias, portanto, não apresenta um problema para a sua dieta. Mas ao colocar 2 colheres de açúcar, a bebida passa a ter cerca de 70 calorias. Com um pouco de matemática básica, descobrimos que se um ser humano normal, que consuma 3 xícaras de café por dia, estará ingerindo cerca de 210 calorias extras por dia e cerca de 1.500 calorias por semana. Estudos apontam a possibilidade de a cafeína, muitas vezes em relação com a dopamina, ser responsável pelo prazer, desencadeando mais motivação para treinar. A substância ainda diminui a percepção de dor durante a atividade física, retardando a fadiga. Para você ter uma ideia da quantidade absurda de açúcar refinado que consumimos no Brasil, eu vou fazer uma comparação. De acordo com o levantamento encomendado pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, AB-Arroz, em 2019, cada brasileiro consome cerca de 34 quilos de arroz por ano. O brasileiro é o 4º maior devorador de açúcar do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada brasileiro consome aproximadamente 30 quilos de açúcar por ano, ou seja, cerca de 18 colheres de chá
de açúcar por dia, de chá, não confundam com sopa. A recomendação da OMS é de 18,2 kg de açúcar por pessoa ao ano. Estes números retratam o empobrecimento do nosso paladar, facilitando diretamente o surgimento de doenças, então fique esperto. Eu mesmo, quando era criança e usava açúcar no café, era padrão passar de geração a geração o número da sorte de 7 colheres de sopa para 1 litro de água fervente. E, por incrível que pareça, era a proporção certíssima, matava o amargo do café e ainda assim não deixava ele tipo um melado de cana. Porém ia embora em 1 hora com uma sacola de pão de queijo. Eu imagino então a quantidade absurda de açúcar que muitas crianças consomem de doce de essência, que de fruta ou valor nutricional não tem nenhum. São apenas corante e essência. O café e o brasileiro é como as duplas da pimenta e o mexicano, a pizza e o italiano, ou ainda mais nacional, o nordestino e o cuscuz. Quem possui algum problema gastrointestinal, como a gastrite, é recomendado por seu médico a não ingerir café. Por esse motivo você já deve ter ouvido falar que café demais causa gastrite. Seguindo esse raciocínio, se o café com açúcar é o que tem um sabor mais suave, então o café sem açúcar é ainda pior para o seu estômago? Com ou sem açúcar, a cafeína continua presente, e ela é o Darth Vader dessa história. Porque estimula a produção de ácido e piora os sintomas, a queimação na boca do estômago. Além disso, uma curiosidade interessante é que a cafeína não é ácida e sim básica. Vamos retornar ao ensino médio e relembrar você o que significa essa palavra. Básico é quando o pH da substância é maior que 7. É conhecida principalmente por neutralizar os ácidos. Eu acho que a base mais conhecida é a soda. A partir daí, acabamos com a história que café causa gastrite. Portanto, o café não causa gastrite, mas deve ser evitado quando estamos com gastrite. O café é um termogênico poderoso e capaz de mudar completamente o metabolismo corporal de quem consome essa bebida. É por isso que esse ingrediente está sempre presente na composição de estimulantes para o dia a dia ou para a prática de exercícios físicos. Essa característica do café também é muito interessante para quem está querendo emagrecer. Com o metabolismo acelerado, é mais fácil para o organismo utilizar essas reservas de gordura para produzir energia e dessa maneira incentivar o emagrecimento. Lembrando que sem açúcar, pois esse torna o café muito calórico, como visto anteriormente, e vai contra a política de uma vida fitness. Muitos podem dizer que café sem açúcar antes que tome água, o que em parte é um argumento ignorante mais válido, ou uma meia-verdade se assim preferir. Uma boa opção que realça o sabor e te livra do açúcar são as frutas, doces e cítricas. Fruta com café parece soar como escuridão e luz, vida e morte. No entanto, por mais contraintuitivo que possa ser, se completam e as frutas cítricas realçam o sabor do café pela acidez. Já as doces tornam-o mais suave, assim como o açúcar refinado. As frutas cítricas, além de uma delícia, frutas como a laranja, mexerica ou tangerina são cítricas e podem realçar o sabor do café pela acidez. E de bônus, ajudar no seu caminho em como retirar o açúcar do café, para ter uma experiência ainda melhor. Pode-se colocar uma fatia de laranja no filtro com um pó de café, na hora de passar, ou adicionar um pouco de suco de tangerina, para aquela incrementada ainda mais potente, tornando o desejo de café mais apetitoso e complexo do que somente um café puro. Outra boa opção cítrica é o limão. Coloque um pouquinho de limão diretamente no café e sinta como se estivesse no filme de Ratatouille, interpretando o crítico gastronômico. As frutas doces, tais como banana e coco, realçam o sabor mais doce e mantêm o equilíbrio próprio do café, sem um sabor cítrico que pode dar uma nota sensorial com mais acidez. Uma dica de consumo pode ser consumir o café como uma vitamina de banana, ou misturar com óleo de coco para equilibrar o sabor de seu café sem açúcar. Lembrando ainda que a combinação de óleo de coco e café ajuda a emagrecer. O mel, melado de cana e outros açúcares como o açúcar de coco ou demerara são opções mais naturais, para quem prefere adoçar o café do dia. Uma xícara de café com uma colher de chá de mel ou melado de cana transforma o café. Uma xícara de café com uma colher de chá de mel ou melado de cana transforma o café. Para quem tem um paladar muito doce ou não fica sem um café adoçado, essa é uma das melhores formas de deixar o café bem adoçado com ingredientes naturais. Mas lembrando que o consumo deve ser moderado, porque ainda tem as propriedades do açúcar comum.
Porém, todos sabemos que esses itens são caros e muitos não têm condições de sustentar uma vida dessa. É muito inviável adotar essas práticas mais saudáveis porque a segurança alimentar está tornando algo só para quem tem dinheiro. Pois bem, se esses produtos são caros, eu posso usar adoçante no meu café? Mas primeiro, vamos ver a definição de adoçantes. Os adoçantes são edulcorantes, substâncias naturais ou artificiais, responsáveis pelo sabor doce. Possuem um poder adoçante geralmente muito maior que o produzido da cana-de-açúcar. Os 3 adoçantes naturais que podem ser boas escolhas são o adoçante xilitol, adoçante eritritol e o adoçante stevia. Além disso, esses adoçantes são interessantes porque podem ser empregados mesmo por quem faz dietas low carb visando emagrecer. O ideal para qualquer pessoa buscando emagrecimento ou não é que prove o leite, café, suco ou outra bebida antes de adoçar. Então vamos conferir a recomendação de alguns adoçantes, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A sacarina, com 2,25 mg a cada quilo de peso. A sucralose, com 15 mg a cada quilo de peso. Aspartame, 40 mg a cada quilo de peso. Ciclamato de sódio, 11 mg a cada quilo de peso. Mas fique atento que alguns adoçantes podem causar efeitos colaterais. Aos poucos, o paladar se acostuma com o verdadeiro sabor dos alimentos, e o uso de qualquer adoçante pode ser dispensável. Mesmo sabendo de tudo isso, sabemos que é muito desagradável para o paladar se adaptar a um café preto sem açúcar. Mas existem algumas técnicas, como as frutas ou especiarias como a canela e a noz moscada no café amargo, que te ajudam a contornar esse desconforto. Como tudo na vida, sempre vai evoluindo. Para seu corpo se adaptar, nunca corte de uma vez o açúcar refinado do café. A cada semana, por exemplo, retire um pouco do vício. E siga porque, de grama em grama, você se enche de saúde. Eu tenho certeza que você já ouviu ao menos algum desses rumores sobre o café na sua vida. Então me diga sua experiência aqui abaixo nos comentários. Pessoal, se é esse tipo de informação que você busca no YouTube, você não só achou aqui, como eu te garanto que a quantidade de informação que eu vou te passar aqui nesse canal vai ser insana. Então se inscreve e deixa um gostei, para você ficar sempre muito bem informado e ao mesmo tempo me dar aquela força. Valeu!